Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar só uns 4 minutinhos para o restante do pessoal entrar e aí a gente dá início. Bom, pessoal, a gente já vai começar aqui. É, Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu não estou sozinha, hoje eu estou com o Gerson. Gerson é o Sales Engineer ali da Sophos e ele vai nos apoiar ali mostrando na prática como a gente consegue ter o controle e a proteção dos workspaces, tá bom? Então, para a gente dar início aqui, quando a gente olha, né, para a evolução da segurança cibernética aí nos últimos 10, 15 anos, existe um padrão que é muito claro. A gente sempre protege o que considerávamos ser o perímetro ali da organização. Esse perímetro ele já foi o data center, depois passou a ser a rede, depois o endpoint. Só que existe uma mudança aí que aconteceu nos últimos tempos, e que na prática quebrou ali completamente esse modelo, né? Por quê? Porque o trabalho ele deixou de ser associado ali a um lugar físico. Então, hoje, o usuário, ele acessa ali os sistemas corporativos de casa, aeroportos, de redes não confiáveis, né? E muitas das vezes ali de dispositivos pessoais. E, ao mesmo tempo, as aplicações deixaram de estar dentro da infraestrutura da empresa também, né? Elas estão em SaaS, estão também distribuídas na nuvem, enfim, fora de qualquer controle ali direto da TI. E isso acaba criando um cenário ali onde não existe mais o perímetro bem definido, né? E é nesse novo contexto o único elemento constante, né? O único ponto que a gente vê que sempre existe, o usuário. É o único que sempre está lá. E é exatamente por isso
que o atacante ali mudou de foco. Então, hoje, a gente pode ver que comprometer um usuário é mais eficiente, é mais rápido e muitas das vezes ali de forma invisível, sem que ninguém perceba. Então, quando a gente fala que o novo perímetro ele é o usuário, não é uma tendência, tá bom, pessoal? É a realidade operacional das organizações hoje. Então, para dar início, eu gostaria de ter essa introdução, explicar para vocês por que o novo perímetro ele se torna ali o usuário. E a gente abre esse nosso Tech Day de hoje. Fiquem à vontade para fazer perguntas, tem a caixinha ali de perguntas e respostas. Podem ficar à vontade a qualquer momento. Nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas, tá bom? Bom, falando um pouco do cenário atual aí, a transformação no ambiente de trabalho. Então, para entender o impacto disso tudo, a gente precisa olhar como o ambiente corporativo ele funciona hoje na prática, né? O modelo híbrido ele não é mais uma exceção, né? Ele acaba sendo ali um padrão. Hoje, muitas das empresas adotam o modelo de trabalho híbrido ou 100% remoto. Então, isso significa ali que os acessos aos recursos corporativos acontecem fora do controle de rede tradicional, né? Então, paralelamente a isso, houve ali uma adoção massiva de aplicações SaaS. E a gente não fala só de e-mail, né? A gente fala de sistemas críticos ali de negócio, né? Como, por exemplo, um CRM, um RRP, ferramentas de colaboração, storage, gestão, enfim. Poderia citar várias ferramentas aqui SaaS. E existe um ponto ali central que conecta isso tudo, né? Que é o navegador, que a gente utiliza para acessar o nosso ambiente de trabalho. Então, a partir disso, o browser ele se torna a principal interface de acesso a praticamente todos esses serviços aí que eu trouxe. Então, só que o navegador, ali do ponto de vista de segurança, é um ambiente ali que ele é extremamente dinâmico, ele é aberto e um pouquinho mais difícil de controlar. Então, ele permite sim ali execuções de scripts, instalações de extensões, interação ali com múltiplos domínios, né? E muitas das vezes sem qualquer tipo de visibilidade centralizada disso tudo. Ou seja, né? O principal ambiente de trabalho do usuário hoje é também um dos ambientes menos controlado pela segurança, tá bom, pessoal? Então, a gente foca ali em proteger outras coisas e acaba que nem sempre o navegador é protegido da maneira que tem que ser. E com essa quantidade de trabalhos sendo feitos ali a partir do navegador, isso se torna um ponto extremamente crítico. Então, com esse cenário, né, o tipo de ataque ele evoluiu de forma ali muito significativa. Então, como eu trouxe, se antes o foco era explorar ali as vulnerabilidades técnicas, né, como por exemplo falhas de sistemas, portas abertas, né, ou exploits. Hoje, o foco ele é muito mais orientado à identidade. Então, o atacante ele não precisa mais invadir o ambiente, ele pode simplesmente ele se autenticar nele, né? E isso é feito através ali de técnicas cada vez mais sofisticadas, né? Phishings ali com páginas extremamente realistas, ataques de man in the middle, capturas de token, né, bypass, MFA, enfim, a gente tem diversos tipos de técnicas avançadas para se adequar a essa realidade, né? E em muitos desses casos, dessas técnicas, o atacante ele nem precisa saber da senha, né? Ele captura ali o contexto de autenticação do usuário e uma vez que ele assume essa identidade, ele passa ali a operar dentro do ambiente como um usuário legítimo, tá? Então, isso acaba mudando completamente ali a lógica da detecção, porque não há necessariamente um comportamento malicioso evidente, porque ele está se passando por outra pessoa, e é a pessoa que é o perfil da pessoa que tem realmente acesso a aquele ambiente de trabalho. Então, o ataque ele acontece dentro ali de um fluxo normal de uso, né? Dentro do workspace do usuário. E é exatamente por isso que esse workspace ele se torna o novo perímetro de segurança. E bom, falando um pouco em ameaças, né? Quando a gente traduz isso em riscos concretos, né? O primeiro
ponto, assim, o principal que eu gosto de trazer é o phishing avançado. Então, a gente não está falando mais de ataques genéricos, pessoal. A gente está falando ali de campanhas que são altamente direcionadas, com páginas idênticas ali às originais, muitas das vezes hospedadas em infraestrutura legítima, né? E o mais importante é que muitos desses ataques, eles são capazes, sim, de capturar ali sessões autenticadas, o que acaba podendo tornar os mecanismos ali, como o MFA, insuficiente em determinados cenários, tá? Não em todos. Mas com o avanço dessas técnicas, isso pode sim acontecer. E o segundo ponto aqui que a gente traz é o comprometimento de credenciais, que pode ocorrer ali por diversos vetores, né? Engenharia social, malware, extensões maliciosas, né? Ou talvez ali a reutilização de senhas. Então, o impacto aqui, ele não é apenas no acesso inicial, né? É o que vem depois, podendo ocorrer qualquer tipo de movimentação lateral, acesso ali a dados sensíveis, né? E a persistência ali mesmo dentro do próprio ambiente. Outro fator crítico que a gente traz é o Shadow IT, né? Então, o que que é? O usuário, eles adotam aplicações SaaS sem validação, criando ali uma superfície de ataque invisível, sem controle de acesso, sem auditoria e sem governança. E, por fim, a exfiltração de dados, né? Então, em muitos casos, o dado ele não vaza de forma explícita, né? Ele é acessado e é compartilhado por um usuário legítimo, porém comprometido, como a gente trouxe anteriormente. Então, esse conjunto de coisas acaba sim tornando a detecção extremamente complexa, né? Porque não há um comportamento ali claramente anônimo. Porque o usuário está o atacante está numa conta verídica e está agindo ali de forma silenciosa. Então, a princípio, olhando, não tem nada de errado acontecendo. E aqui a gente entra no ponto mais crítico de toda essa discussão, né? As empresas, de forma geral, elas sempre estão muito bem equipadas do ponto de vista de segurança tradicional. Então, existe sim o firewall, existe o EDR, existe a proteção de e-mail, né? Existe ali uma autenticação forte, mas todas essas camadas, elas foram desenhadas ali para proteger elementos específicos, né? Como, por exemplo, a rede, endpoint, infraestrutura. E aí que entra o problema, porque o problema é que o comportamento do usuário, especialmente ali dentro de navegadores e das aplicações SaaS, continua sendo, em grande parte, ali um ponto cego, né? Perante a utilização dessas soluções. Então, com isso, as organizações elas não sabem exatamente quais aplicações que estão sendo utilizadas, como os dados estão sendo manipulados, se aquele acesso é realmente legítimo ou já comprometido, né? Então, esse gap ali entre a identidade e controle é hoje um dos principais pontos, tá, de exploração para ataques ali mais modernos. Então, enquanto esse gap existir, a superfície de ataque ela vai continuar assim aberta. Bom, então quando a gente olha tudo isso, para tudo isso que a gente discutiu até aqui, né? Phishing avançado, roubo de credenciais, falta de habilidade, de visibilidade ali no SaaS, riscos de exfiltração de dados, né? A gente vê um ponto comum que é muito claro. Todos esses ataques, eles acontecem dentro do workspace do usuário, né? E o problema não é só o ataque em si, e é o que a gente trouxe, é justamente a falta de controle e visibilidade nesse ambiente. Então, o que o Sophos Workspace Protection faz é justamente atuar nesse ponto cego. Então, ele não substitui camadas tradicionais, né, como a gente trouxe, ele complementa ali trazendo segurança exatamente para onde está o risco hoje, né? E isso acontece ali através de quatro pilares que atacam diretamente os problemas que a gente viu aqui, né? Então, primeiramente, o Protect Browser.
é onde faz a mitigação do phishing, roubo de credenciais e execuções maliciosas, tá? Um dos principais vetores que a gente discutiu aqui foi o phishing avançado e o comprometimento de credenciais, tá bom? E esses ataques, eles acontecem em grande parte dentro do navegador. E aí, como o Protect Browser do Sophos Workspace age, né? Ele cria um ambiente de navegação corporativo controlado, onde a execução de conteúdos é restrita e monitorada. Então, com isso, ele reduz a superfície do ataque, né, ao limitar ali alguns tipos de comportamentos exploráveis, né, como, por exemplo, as execuções de scripts desconhecidos, uso de extensões não autorizadas, interações ali com páginas suspeitas, né, e além disso tudo, ele também protege ali o processo de autenticação, né, evitando que credenciais e sessões sejam capturadas ali por páginas maliciosas, né? Qual é o problema que isso resolve, né? Ele resolve diretamente ali o problema de phishing e roubo de credenciais, porque mesmo que o usuário acesse uma página maliciosa, o ambiente de execução ele já está controlado e protegido. Ou seja, a gente consegue reduzir ali drasticamente o risco de comprometimento de identidade, tá bom? Que é o principal vetor de ataque hoje. Aqui eu vou trazer essas principais funcionalidades, o que faz, e aí o Gerson ele vai mostrar ali na prática mais aprofundado como que funciona. Outra característica, né, outra funcionalidade aqui do Sophos Workspace Protection é o ZTNA, que mitiga, né, o uso de indevido ali de credenciais e acesso lateral, né? Então é outro ponto que a gente já viu um pouco aqui. Então, mesmo quando a credencial ela é comprometida, o atacante, algumas vezes, ele consegue sim acessar o ambiente como um usuário legítimo. E isso acontece porque muitos modelos ainda confiam demais no acesso autenticado. Então, o ZTNA, né, Zero Trust Network Access, ele muda completamente essa lógica. Então, ele não confia no acesso apenas porque o usuário ele se autenticou, né? Cada requisição ali de acesso ela é validada continuamente ali com base em identidade, postura de dispositivo, contexto da sessão, né? Além disso, o acesso ele não é à rede, né? Ele é concedido de forma granular, ali aplicação por aplicação. Então, isso significa que mesmo em um cenário de credencial comprometida, o acesso ele pode ser sim bloqueado por contexto suspeito, o atacante ele não consegue se movimentar lateralmente, porque aquele usuário ele só tem acesso ao que ele precisa ter acesso, né? E com isso, o impacto de um incidente ele é drasticamente reduzido. Então, a gente transforma uma possível brecha ali em um evento contido mesmo. Tá bom, pessoal? E a gente também traz o DNS Protection, tá bom? Que mitiga ali o acesso à infraestrutura maliciosa e phishing. Então, a gente falou um pouco também sobre como muitos desses ataques eles começam ali com acesso a domínios maliciosos, ou seja, phishing, malware, né, ou o famoso command control. Então, o DNS Protection ele atua na camada mais inicial ali da comunicação, né, a resolução de nomes. Então, antes mesmo de qualquer conexão HTTP ou HTTPS acontecer, ele verifica ali o domínio solicitado e bloqueia acessos a domínios de phishing, infraestrutura de malware, servidores de command control, né, comando e controle. E isso acontece de forma transparente para o usuário, tá bom, pessoal? O usuário não percebe que nada disso está acontecendo. Então, na prática, isso significa ali interromper o ataque antes mesmo dele começar. Então, com isso a gente reduz a exposição do usuário ali a conteúdos maliciosos e diminui significativamente a quantidade de incidentes que chegam ao time de segurança. Então, é uma camada ali que eu gosto de trazer que é uma camada preventiva e não reativa. E por último, mais ou menos importante, o Email Monitoring System, que mitiga ali ataques encadeados e a falta de contexto ali diretamente para e-mails. Então, outro desafio, né, que a gente também trouxe anteriormente é justamente essa dificuldade de identificar ataques completos, né, especialmente quando eles envolvem ali múltiplas etapas, né, como por exemplo o e-mail, a navegação e o acesso SaaS, né,
que junto que a gente trouxe. Então, a funcionalidade de e-mail monitoring system adiciona contexto à detecção. Então, ele monitora os eventos ali relacionados ao e-mail e correlaciona com o comportamento do usuário no workspace. Então, isso permite com que a gente identifique ali cadeias de ataques completas, né? Como, por exemplo, recebimento de e-mail suspeito, clique em link malicioso, acesso ao domínio comprometido, né? Então, em vez de eventos isolados, a gente passa a ter uma visão contextualizada do ataque, né? Onde ele começou, por onde ele passou. Então, a gente passa a ter essa visão contextualizada e completa do ataque, e isso reduz drasticamente o tempo de investigação e aumenta a assertividade ali na hora da resposta. Então, o time de segurança ele deixa de trabalhar de forma reativa e passa a atuar também com um contexto, né? O que é essencial ali em ataques modernos que são baseados em identidade. Então, quando a gente conecta, pessoal, esses quatro pilares com os problemas que nós vimos aqui, fica claro que a proposta aqui, ela não é só adicionar mais uma ferramenta, né? É fechar ali, de fato, um gap estrutural de segurança moderna. Então, a gente passa a atuar exatamente onde os ataques estão acontecendo, que é no navegador, na identidade, no acesso SaaS e no comportamento do usuário. Então, isso muda completamente a capacidade da organização ali de prevenir, detectar e responder a incidentes. Bom, e na prática, né? Como a solução atua ali na prática? Na prática, isso se traduz ali em ganhos muito claros ali para a operação de segurança. Então, a gente reduz a probabilidade de comprometimento de contas, diminui também drasticamente os incidentes de phishing, ganha visibilidade sobre as aplicações SaaS e passa também a controlar todo o fluxo de dados, tá bom? Isso acaba se tornando ali uma eficiência operacional. Então, menos incidentes, obviamente, significam menos esforço de time ali, né? E menos impacto no negócio e maior previsibilidade, tá bom, pessoal? E bom, um ponto muito importante é que isso não funciona ali de forma isolada, né? O Workspace Protection, ele se integra ali a todo o ecossistema Sophos, né? Como o XDR, Sophos Intercept X, que é o Sophos Endpoint, né? O Sophos Firewall, e isso permite com que nós, usuários, tenhamos ali uma visão unificada e resposta coordenada a incidentes, né? É, então, caso vocês tenham já algum produto da Sophos ou tenham interesse em adquirir outros produtos, saibam que o Workspace Protection, ele se integra, ele conversa ali com as demais soluções da Sophos, tá bom? É, E bom, eu dei um overview geral aqui de como funciona, né? Mas o mais importante aqui do que falar sobre isso é ver de fato como a ferramenta funciona na prática. Então agora eu vou passar ali para o Gerson. O Gerson vai trazer aqui para a gente um pouco da interface da aplicação, trazer ali sobre o Protect Browser, que é o que a gente citou bastante aqui, para vocês entenderem de fato na prática como que funciona. Oi, boa tarde. Obrigado, Tarde, Isabela. Gerson. Então, como a Isabela falou, estamos aqui, né, em parceria, né? Eu sou engenheiro da Sofos, trabalho aqui de Curitiba, né, mas atendo a região sul inteira, enfim, né? E hoje estamos aqui, né, para trazer um pouquinho, né, na prática, né? A Isabela explicou muito bem como é o contexto, né, da ferramenta. Essa ferramenta, né, que na verdade ela é formada por quatro elementos, né? E vou mostrar dois deles aqui, principalmente, né? Que é o Protected Browser e o DNS Protection, tá? ZTNA e e-mail e o EMS, né? Eu não vou fazer a demo, mas se quiser a gente dá uma navegada aqui também no centro. Mas deixa eu já colocar a demo aqui na tela para vocês verem. Então tá. Então o que vocês estão vendo aqui é a tela do Sophos Central, né? A Isabela falou muito bem. O Sophos Central é a nossa console de gerenciamento centralizado, né? 100% em nuvem, tá? Se há um requisito
dados serem hospedados no Brasil, não há nenhum problema nenhum, né? A gente tem o Sofocentro com dados sendo hospedados no Brasil também, tá? E basicamente, se a gente vê aqui, né, em My Products, o Sofocentro ele gerencia todo o portfólio da Sophos. Então, desde o endpoint, a firewall, APs, etc, né? E também não podia deixar de ser do Workspace Protection aqui, tá bom? Eu vou começar pelo DNS Protect, falei que ia mostrar como que funciona o DNS Protect Browser, né? Primeiro vamos pegar a parte de DNS Protection, e aqui é importante a gente deixar claro, né, que tem alguns tipos de proteção DNS no portfólio, tá? Esse daqui especificamente é para endpoint. O que que significa? O que que é proteção para endpoint? O que que é proteção de file? Então, a inteligência de ameaças, né, que faz a análise dessas requisições de DNS, né, ela está presente em vários produtos. Então, um deles é o de endpoint, mas tem de firewall também, e a gente usa, enfim, em diversos outros mecanismos, né? Que é a segurança de DNS. E aqui como que funciona? Só para vocês entenderem, né? Eu abri aqui o. Deixa eu só alinhar aqui. Aí. Eu abri aqui a guia de administração, né, da Sophos. E aqui nesse gráfico a gente vê, né, como que funciona na prática, né, o DNS Protection para endpoint, né? E vocês vejam, é muito simples, né? Então a máquina tem que ter um agente instalado nela, tá? É um agente específico para DNS Protection, e até é importante a gente salientar que a suite, né, Workspace Protection, que tem todos esses elementos, né, que a gente falou até agora, ele não depende de firewall da Sophos e não depende de endpoint da Sophos. Então, se você não tem nenhum produto da Sophos, não tem firewall, não tem endpoint, mesmo assim, você consegue, né? Essa suite esse produto, né? Workspace Protection foi pensado para atender tanto organizações que não são clientes ou organizações que são eventualmente já são clientes também, né? Isso facilita. Né? Facilita na questão de telemetria e integração, né? Mas a funcionalidade em si não depende de nada. E aqui, né, dentro desse quadrado, você imagine que seja, né, o cenário, e aqui nesse quadrado azul é o dispositivo, ou seja, o laptop. Então o usuário está lá remoto, né, trabalhando, enfim, pode ser do escritório dele, pode ser do hotel, pode De qualquer ser lugar, né, de Gerson? qualquer lugar, home office mesmo, né? Aham. E o mecanismo é muito simples, né? Então, o agente de DNS Protection, ele intercepta as requisições, né, que são colocadas no browser ou qualquer outra aplicação, né, que faça requisição HTTP, HTTPS. Ele vai interceptar, né, a requisição DNS do sistema operacional, e essa requisição, antes que seja encaminhado para um servidor DNS, ele é encaminhado para a nuvem da Sophos. E lá é realizado, né, a, a, a análise daquele domínio, né? Então, se aquele domínio é malicioso, se é uma origem de phishing, e também a categorização daquele domínio, né? Então, assim, o DNS Protection não somente faz a proteção contra domínios maliciosos, né, sites maliciosos, mas você tem a capacidade de fazer um controle de acesso do seu usuário, né? Então, eu já vou mostrar como é configurado e como que funciona na prática. E aqui, obviamente, tem vários domínios que a minha empresa precisa acessar e eu não quero que seja feito o filtro de DNS, por exemplo. Você pode criar uma lista de exceção. Aí, os domínios que são requisitados pelo usuário e estão na lista de exceção, eles não são enviados para a nossa nuvem, são enviados para o seu servidor local ou o servidor do Google, o 8888, enfim, o que você tiver configurado na sua rede. Tá? Então, basicamente, essa é a forma como o DNS Protection funciona, né? E aí, aqui dentro do Sophos Center, a gente faz as configurações das policies, né? Então, por exemplo, a policy que eu criei aqui de teste, eu criei uma localização, né? E nos settings vocês lembram, né, que eu coloquei, além de domínios maliciosos, né, eu posso controlar o que os meus colaboradores estão acessando. Se eu quero ter o uso saudável, né,
do meu usuário, esteja ele onde ele estiver, né? Então eu consigo fazer. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui são todas as categorias, né? Eu posso pegar um grupo inteiro de categorias ou selecionar elas especificamente uma a uma aqui, né? Então, se é uma empresa que trabalha com moda, obviamente eu vou deixar a categoria moda, né, habilitada e eu posso bloquear o resto, né? Então isso aqui é muito granular, né? E a gente consegue explorar N categorias, né? Aqui na minha policy, né, vocês vejam que eu bloqueei social networking, né? Então tudo que for rede social, ele vai bloquear, né? Então daí eu vou lá, né? Eu tô aqui na minha máquina de teste. Esse daqui é o browser seguro, inclusive, né? Mas eu vou abrir um browser trivial, por exemplo, o Chrome, tá? Por quê? Como que o DNS funciona? O DNS Protection é um agente que está aqui instalado, tá? Esse agente aqui. Ele vai interceptar todas as requisições de todos os browsers da máquina, tá? Não só do Protect Browser. Então, o DNS Protection, ele funciona na máquina inteira, tá? E aí, se eu uso o Chrome, o Firefox, o Edge ou o meu próprio Sophos Browser, ele vai aplicar aquela política, né? Então, se eu vou aqui acessar, por exemplo, um site genérico, pronto, g1.globo.com, é uma categoria que está liberada lá, né? Não tem problema nenhum. Agora, se eu vou, sei lá, acessar o Instagram, né? Aí ele faz bloqueio, né? Então veja. E aqui a gente vê, não sei se dá para ver se está muito pequeno para vocês, eu vou aumentar, tá? Uhum. Ó, o que que é produto? Quer dizer que o bloqueio, né, foi realizado pelo mecanismo de DNS Protection, tá? Então inclusive vocês vão ver a tela de bloqueio do Protected Browser, ele é diferente, porque até para diferenciar isso, né? Então aqui o bloqueio foi feito via DNS Protection, tá? Se eu usar o Protected Browser aqui, que é meu browser seguro, vai acontecer o mesmo bloqueio da mesma forma, né? Então ele bloqueou minha rede social aqui, tá? Ah, Jéssica, mas se tiver, né, se eu quiser fazer o contrário, eu quero liberar algumas categorias e bloquear todo o resto. Não tem problema. Basta, do jeito, se você quer ter uma política mais restritiva, você inverte aqui. Eu tenho uma política mais permissiva, né? A maioria dos conteúdos está permitido. Você escolhe e faz, né, os bloqueios conforme você quiser. E também, né, temos a possibilidade, né, de adicionar listas aqui, né? O que que é a lista? Você cria a lista manual. Se você não encontrar uma lista lá, né, de uma categoria que seja adequada para o que você quer bloquear ou permitir, você pode criar a lista manualmente aqui, né, e fazer isso daqui, tá? Aqui tem um bloco GE, né? Então, você, por exemplo, GE é o Globo Esporte, né? Se eu vier aqui e tentar acessar o GE, ele foi bloqueado, tá? Olha aqui, ó. Olha essa aqui. O acesso foi bloqueado, ok? Deixa eu ver aqui, ó, no browser normal. Então, aqui eu não bloqueei por categoria, aqui eu bloqueei por uma lista customizada que eu fiz, tá? Então, há a possibilidade de vocês fazerem isso também, tá? Então, isso é o DNS Protection, tá, gente? Não sei se ficou alguma dúvida para vocês antes de eu ir para o Protect Browser. Excelente aqui. Alguma dúvida, pessoal? Então, beleza. Vamos seguir aqui. Então, esse foi o DNS. Como eu falei, DNS protege o usuário, de novo, sem precisar ter o antivírus, né, o XDR, o EDR da Sophos. Ele é totalmente independente, Independente. mas pode funcionar junto também, né? E o Protect Browser da mesma forma. Então, do Protect Browser e o navegador protegido, no caso, né? O que que ele é basicamente, né? Ele é um browser, ele é um navegador, né? Como o Uhum. próprio nome diz, né? Ah, mas ele é um navegador que a Sophos criou do zero.
e vocês dão manutenção, ele suporta é, é, os plugins, etc., que eu uso aqui na empresa. Gente, o Sophos Browser, né? O Sophos Browser, ele é baseado no projeto open source Chromium, Hum. tá? Que basicamente é o que dá origem ao Google Chrome, tá? Então, assim, é um browser já, assim, com anos já de desenvolvimento, né? Então, faz parte do projeto Chromium, ok? Obviamente customizado, né, nós customizamos, né, para o ambiente Sophos, né, mas é um browser Uhum. assim para quem se utiliza do Google Chrome muito familiar, Uhum. né, os caminhos, os menus, né, são iguais na verdade, né, tanto é que você pode importar, exportar os favoritos e instalar, né, os plugins que tem compatíveis com Chrome aqui também, sem problema nenhum, tá, gente? Então, assim, em relação, que é uma pergunta recorrente, em relação mas o meu usuário vai se acostumar com o browser, Uhum. ele tem desenvolvimento, não tem desenvolvimento. Gente, ele é um browser baseado num projeto open source, ok? Então, assim, e quem está acostumado com Chrome, e hoje, basicamente, quase todos os navegadores de mercado aí, inclusive o Edge, né? Ele também, né, tem essa base no Chromium. Então, assim, é muito fácil para o usuário se adaptar, tá? Não tem nenhuma dificuldade. Daí, então, para a gente entender, que é um browser, beleza, né? Aí como que funciona, né, o Protected Browser? Protected Browser, né, o usuário, ele vai ter que instalar, né, tem aqui os instaladores, né, do Protected Browser. Hoje a gente tem compatibilidade com Windows ou Mac, ok? Mas como que instala? Gente, é só baixar aqui obviamente, eu estou no console de gerenciamento como administrador, tá? Mas o que que você faz? O que que o administrador de sistema faz? Ele baixa um instalador que já está, né, atrelado a meu login aqui, né, o login da empresa. E aí ele pode fazer o deploy da forma que ele melhor entender. Tá? Ele pode deixar no servidor, ele pode compartilhar esse link aqui de download via e-mail, ele pode fazer um deploy via GPO. Aí, da melhor forma que vocês usam hoje, por exemplo, para fazer implementação de software em massa, vocês podem utilizar da mesma forma. Ele gera um instalador aqui e vocês instalam da maneira que vocês quiserem. Então, tem várias formas de instalar, tá? Chegou o link ou o usuário baixou o browser, a instalação é igualzinha do Chrome. Em 30 30 segundos, segundos 30 já tá. segundos, em 30 segundos você tem aqui o browser instalado. Mas daí qual que é a diferença, né? Na hora que o usuário abrir, né? Aqui eu já estou logado, tá? Eu estou com o meu usuário aqui, tá logado. Mas na hora que o usuário abrir o browser, vai aparecer uma tela de login da Sophos, que é justamente o usuário que está cadastrado no Sophos Central, né? Então, se eu for aqui ó, agora estou no console de gerenciamento. Se eu vier aqui em User Groups, aqui esse é o meu usuário, gerson.sofos@outlook.com, né? Um e-mail de teste. E esse é o usuário que eu criei no Sophos Central. Inclusive, você pode sincronizar, né, o seu AD, o seu Entra ID, etc., aqui para relacionar o usuário. E aí você configura esse usuário para se utilizar do Endpoint Protection, aliás, do Protect Browser, ok? E aí, como que a gente faz isso, né? Através das policies aqui, né? As policies, né? Você vai elencar objetos e origem, né? Então, assim, o que que é objeto de policy, né? Objeto de policy, basicamente, a gente tem quatro tipos, tá? A gente tem grupo de aplicação, que está implícito o que que é? É um grupo de aplicações. Eu vou mostrar aqui já um exemplo. É, postura de dispositivo, verificação de postura de dispositivo, lista de sites, então a lista de URLs e categorias web, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos ver o que que é um device posture. O que que é um device posture, né? Análise de postura. Esse objeto eu uso para fazer match na origem. Na origem, o que que é a origem, na verdade? O que que é o usuário? O usuário está usando uma máquina Windows ou ele está usando uma máquina web, Macintosh? Ele tem Endpoint Sophos instalado ou não tem? Se ele tiver, o status deles lá no Sophos Central é verde,
é verde ou amarelo, é vermelho, né? Porque tudo que não te for verde, por exemplo, amarelo e vermelho, é um status de alerta lá no Sophos Endpoint, né? Ou seja, o que que significa? O endpoint está com algum problema. Algum evento foi detectado pelo Sophos Central. Pode ser um artefato, um vírus, pode. Pode ser uma atividade suspeita, uma tentativa de SSH que partiu daquela máquina. Então, de repente, um invasor já está com controle remoto nessa máquina? Pode. Então, pode ser várias coisas. Mas veja, aqui é no caso do usuário ter um Sophos Endpoint. Tá? Ah, eu quero só detectar se tem algum antivírus terceiro. Não tem problema. Aí é só selecionar aqui, ó. A proteção de endpoint tem qualquer EPP detectar. O que que é EPP? É Endpoint Prevention Platform, né? É o acrônimo, né, de um segmento, né, de proteção, que na real, no frigir dos ovos, é o antivírus ou Next Generation Antivírus, tá? Então é o primeiro licenciamento da maioria dos fabricantes. Então, se você não tem um Sophos Endpoint, você tem um Trend, um Kaspersky, etc. Eu consigo detectar também se tem um EPP instalado. Então, a máquina tem que ser Windows, tem que ter um EPP qualquer instalado, e se não tiver, não vai dar match. Entendeu? E se não der match, daí lá na sua política web você pode simplesmente falar: cara, se não tiver nenhum match, não vai acessar nada. Aí o usuário não consegue usar, não consegue acessar nenhuma aplicação. Ah, mas por que que é importante você isolar, né? Não dar acesso a uma aplicação para um usuário, né, que está acessando, sei lá, um Salesforce, etc. Cara, imagine assim, ó, se você está com uma máquina Windows e está com alerta amarelo ou vermelho, quer dizer que alguma coisa alguma coisa está fora da normalidade. Imagine que tenha um atacante já com o controle dessa máquina. E o usuário começa a acessar aplicações com informações sensíveis, importantes da empresa, e que ele, no final das contas, pode estar capturando o teclado do usuário, por exemplo. Ele vai estar capturando senha, vai estar capturando usuário, né? Vai estar capturando um monte de coisa, na verdade, né? Então, você prevenir o acesso a determinadas aplicações quando a máquina não está de acordo com as melhores, no melhor estado, faz todo sentido, né? Então aqui a gente faz isso, né, no device posture. Ok? Esse é um dos objetos. Daí tem um outro objeto mais simples, site list, né? Um objeto do tipo site list. O que que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar domínios, URLs, endereços IPs, de forma simples e dinâmica. É só você bater e vai cadastrando e forma-se um grupo, uma lista de sites. E aí você usa essa lista, a gente vai ver na policy depois, que eu posso usar ela para bloquear, para permitir, para fazer N atividades, tá? App Group. O que que é um App Group? É um grupo de aplicações, como o próprio nome diz. Então, eu posso colocar dentro do App Group recursos do ZTNA, então o ZTNA da Sophos está integrado aqui. Nesse caso não é. Ou eu posso selecionar de uma lista aqui de 39.333 aplicações, as aplicações que eu quero que esse grupo tenha dentro dela. Então, nesse caso, eu criei uma aplicação, um grupo de aplicação chamado DeepSeek, só para ter a aplicação DeepSeek aqui, tá? Da mesma forma, tem um grupo Copilot, que tem o Copilot, e um grupo ChatGPT, que tem o ChatGPT, tá? Aí, por último, o último tipo de objeto é o Web Category, né? Categoria Web. O que que é categoria Web? São as categorias, é muito parecido, inclusive, né, o Web Category, as categorias do DNS Protection, né? Então você vai ver aqui, sites de novidades, de nudez, etc e tal. Então aqui eu criei uma categoria Web com News aqui, né? São sites de notícia, tá? Aí nas policies aqui, né, o que que eu faço? É nas policies que eu chamo esses objetos. Então, aqui, por exemplo, essa primeira, vamos uma por uma aqui. Eu estou com a policy aqui, ó. Eu vou permitir que o chat. Primeiro, ó, eu peguei um grupo de vendas, que esse grupo de vendas, né, deixa eu abrir uma nova aqui. Esse grupo de vendas aqui, se eu for aqui em usuários e grupos, né?
eu vou ver que dentro de Sales está o meu usuário que eu estou usando de teste, ok? É, então, primeira origem, tem que ser grupo, tem que ser um usuário do grupo venda. Segunda origem, análise de postura, tem que ser um dispositivo Windows. Então, assim, tem que ser de vendas, tem que ser do grupo de usuários de Windows e tem que ter endpoint da Sophos, que eu configurei lá no status verde, tá? Application Group. Então, eu estou selecionando aqui aquele grupo de aplicações que tenha o ChatGPT. Aí, aqui em ações, que é o interessante. Aqui você configura, né, o controle granular, o que o usuário pode fazer ou o que não pode fazer dentro do browser. Então, aqui, estou bloqueando todos os downloads, todos os uploads, né, desse, dessa aplicação, ok? E Data Boundaries, esse daqui é bem legal. Data Boundaries, né, que a tradução literal seria os limites de dados, né? Aqui eu estou falando, mantenha os dados dentro do destino da policy. O que que é o destino da policy? É o ChatGPT, destination. Então, eu preciso manter os dados dentro da policy. O que que é manter os dados? Quando eu abro o ChatGPT, aqui agora eu estou na máquina teste. Eu estou no ChatGPT aqui, né? Vocês viram, o ChatGPT, as duas primeiras regras, bloquear download e bloquear upload, certo? Então, se eu vim aqui tentar, por exemplo, deixa eu pegar uma das minhas consultas aqui que está salva. Deixa eu ver se tem alguma. Não, deixa eu ver aqui. Não, aqui é uma foto minha aqui, né? Dos meus amigos. Aí, ó, se eu vou tentar fazer o download aqui, deixa eu ver aqui onde tem. Aqui, Save Image, né? Ele até pede aqui, né? Salvar a imagem. E você vê, ó, o download foi bloqueado, tá, gente? Então, assim, e da mesma forma, se eu tentar fazer um upload, por exemplo, ó, o upload foi bloqueado também. Então, ele não deixa nem eu escolher o arquivo. Então, esse tipo de regra, né, é importante quando você está controlando, e principalmente quando a gente fala em IA, né, você ter o uso responsável, né, de IA. Eu acho que hoje IA, né, a adoção de IA, queira ela num nível intermediário ou iniciante ou avançado, está acontecendo nas empresas, né? Então todo mundo usa em algum nível o IA, seja para fazer perguntas simples ou seja para fazer tarefas realmente complexas, né? E você ter controle, e isso daí está no dia a dia do usuário. Você ter controle sobre o que o teu usuário está mandando ou está baixando de uma ferramenta de IA, e muitas vezes a ferramenta de IA erra, né? Ela tem informações não corretas, influencia, né, tanto na produtividade dos usuários, quanto na confidencialidade de dados sensíveis da sua empresa. Então, por exemplo, eu sempre dou um exemplo por exemplo, de um balancete contábil, né? Um documento contábil que veio do escritório de contabilidade, tem as informações de faturamento, né, de lucratividade, distribuição de lucros, etc., de uma empresa, né? E aí, de repente, um analista de contabilidade, né, o chefe dele pede, ó, recebemos aqui o balancete, eu preciso que você faça um resumo, né, em texto, por e-mail, e me mande, né, analisando esse balancete. Aí o funcionário vai falar, puxa, eu não sei fazer isso, eu vou jogar no ChatGPT. Aí ele sobe o balancete inteiro no ChatGPT. ChatGPT, ó, esse é o balancete contábil da empresa X do ano de 2025. Por favor, faça um resumo para mim. Aí ele vai lá, vai fazer o resumo, etc, né? E esses dados foram para onde, né? Está alimentado no ChatGPT. Vocês não acham que, eventualmente, uma pessoa da mesma empresa ou até de outra empresa, uma concorrente, pode fazer um prompt pedindo os dados de faturamento, lucratividade, distribuição de lucros das empresas? Né? Então aí fica, né? Ah, mas aí o ChatGPT vai entender que é uma informação confidencial e não vai fornecer. Você manipulando um prompt de IA, olha, você pode chegar longe e conseguir algumas informações que você
poderia pensar em não ter, né? E da mesma forma, então, então aqui o upload e download, né? Lembra também, né? Aqui, ó, vamos recapitular. Tem o controle de data boundaries, né? Então, mantém os dados dentro do destino da política, né? O que é manter os dados dentro do destino da política? Então, assim, ó, se ó, tem várias consultas aqui, né? E, opa, outra caricatura. Isso aqui é do meu ChatGPT pessoal, tá, gente? Você vem aqui, né? Copia um texto aqui, né? Ah, como funciona o jogo do bicho? Fiz uma consulta aleatória. Dou um copiar e dou um colar dentro da aplicação, ele funciona e permite. Por quê? Aí que vem, keep data inside destination policy. Então, mantenha os dados dentro do destino da policy. Então, eu estou dentro aqui do chat GPT. Então, isso aqui, ele não vai bloquear. Agora, se eu abrir um notepad aqui, né, abrir uma e tentar colar aqui, ó, ele vai colar o not allowed. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Em vez daquele texto Sim, todo que assim. eu copiei e colei ali, vem o not allowed. Por quê? Porque ele não deixa eu copiar externamente. Ah, mas e dentro do próprio browser? Então, a gente vai vir aqui dentro do próprio browser, sei lá, deixa eu acessar um aqui, um site que está permitido aqui, por exemplo. Eu dou, não, deixa eu acessar o Copilot aqui. O Copilot está permitido. Então, assim, o ChatGPT está numa aba e o Copilot está na outra, né? Se eu tentar dar um paste aqui, né? O paste foi bloqueado, que é o colar foi bloqueado. Mas por quê? Eu não posso tirar dados do chat GPT para qualquer outra aplicação, seja ela um Notepad ou seja ela outra aba em outro site. Tá? Veja o controle que a gente está tendo aqui no browser, né? Dentro do laptop do cliente, do usuário, e em qualquer lugar. Então, assim, esse browser vai estar instalado, e não importa se ele está dentro do escritório, se ele está no hotel, se ele está viajando, se está de férias, sempre vai ter a mesma política. Porque a partir do momento que eu configuro a policy aqui centralmente, essa daqui está na nuvem, certo? Ele distribui, né, para todos os clientes que estão logados com o browser, tá? Então, isso eu criei a policy lá, vai atualizar aqui em todos os clientes que estão nos grupos de usuários, etc. Tá? Então, é assim que funciona. Então, vejam como né, a possibilidade, né, de você controlar o copy-paste, o upload e download é importante quando você está trabalhando com dados sensíveis, você quer evitar que planilhas de dentro da sua rede sejam upadas para um OneDrive, por exemplo, né? Isso aí é um controle bem interessante. E aqui é outra coisa que eu queria mostrar. Lembro que eu falei que aqui tem bastante plugin, né? Enfim, uma série de plugins já que você pode usar. A gente tem, né? E embutido já dentro aqui do Soul Center, um cliente SSH e um cliente RDP. Ah, mas por que que eu vou usar um cliente SSH e um cliente RDP? Porque aqui no Sophos Central, a gente vai poder elencar nos objetos, né? Lembra que eu criei os objetos lá? Se não me engano, aqui. Recursos de ZTNA. E ZTNA, basicamente, são aplicações privadas atrás do seu data center ou numa nuvem, etc., que você quer acessar de forma transparente, né? E muitas vezes esses recursos ZTNA são acessados via SSH e RDP. E aí, quando você reforça, né, e faz um enforcement para que essas aplicações sejam acessadas via browser, né, um SSH daqui, um RDP daqui, aí você vai ter aquele controle de upload, download. Então, por exemplo, o usuário vai acessar um servidor da empresa, ele pode acessar, pode executar um programa lá dentro do servidor, mas ele não vai poder fazer download de arquivo, não vai poder fazer upload, não vai poder copiar coisas de dentro do servidor para fora e nem de fora para dentro. Veja o controle, né, de utilização que você está aplicando num acesso RDP. Se você pensar no acesso RDP normal, né, com um clientezinho normal de RDP que toda máquina Windows tem, você pode fazer qualquer coisa. Você pode colar, copiar, puxar arquivo, etc, né? Então, não tem nenhum limite para isso, tá, gente?
Então, isso, né, faz com que o acesso via o browser seguro, né, integrado com ZTNA, né, então integrado com ZTNA Sophos, faça sentido. Eu esqueci até de testar também, além do copy-paste, né, obviamente, o print screen é um copy também, né? Se eu tentar fazer um print screen, opa, ele foi na tela de baixo, peraí, foi na minha tela normal. Ele tá dando print na minha tela normal aqui, então não tô conseguindo. Mas enfim, se eu tentar fazer um print screen na tela, ele vai bloquear. Deixa eu ver se eu consigo. Não me lembro como que eu dá um print screen com o mouse. Bom, agora eu não sei. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. É que eu não tô em full screen dele, tá pegando. Ele tá pegando a minha máquina, não tá pegando a minha máquina virtual. Mas ele bloqueia também print screen, porque o print screen você tá copiando uma informação. E iria aparecer uma mensagem de bloqueio, tá, gente? Deixa eu correr aqui que tá acabando o tempo. Site list. Isso aqui é bem fácil, ó. Flamengo, enfim, eu criei uma policy aqui, né? Ó, uma policy de web policy bloqueie os times brasileiros. Então, daí o que que eu fiz aqui? Eu fiz já uma policy que bloqueia, né? Então, eu não preciso usar user group. Eu poderia, né? Poderia pegar um grupo de usuários só de vendas, daí essa policy é salva ali para vendas, mas aqui eu fiz um bloqueio geral, aqui não importa, porque eu bloqueei geral, e aí eu coloquei o site list. Então, se for lá no browser, isso daqui é do browser, tá? Então, se for no browser aqui, né, e tentar acessar o site do Flamengo ou do Palmeiras, ele vai bloquear, e esse foi um bloqueio feito, realizado pelo Web Control, né? Se eu acessar de um time decente, aí ele acessa. Que isso, Gerson? Então era pro Flamengo estar aparecendo aí. Brincadeira, hein, gente? Se tiver algum flamenguista aí. Então, aqui é a policy de muito simples vejo que é bem fácil de configurar. Aqui da mesma forma, aqui estou fazendo uma web policy, estou bloqueando, na verdade não eu estou bloqueando uma aplicação, né? O DeepSeek. Eu não quero que o DeepSeek seja usado na empresa porque a ferramenta oficial de IA generativa é o Copilot, é o ChatGPT, né? Da mesma forma, vai acontecer o bloqueio. Então, vejam, tem várias formas de bloquear, né? É, destinos aqui, né? Então, é isso que a gente. Deixa eu ver essa regra de Copilot aqui. Então, a Copilot, deixa eu ver se ele tem alguma restrição. Ele vai permitir download e upload, mantenha os dados dentro da policy, mas permita copiar de outside. Entendi. Então, assim, ele vai permitir, então, se eu acessar o Copilot, se eu copiar uma informação aqui, né? Deixa eu ver aqui. Este é um text. Se eu copiar essa informação, né, copiei, e colar dentro do Copilot, né, ele vai deixar. Mas se eu copiar daqui, né? Então, por exemplo, como vai ser o dia hoje em Curitiba? Dia não, clean. Ó, então se eu vir aqui, ó, copiei de dentro, ó, viu? Então ele bloqueia o copy de dentro da aplicação, né? Por quê? Ele não vai permitir que eu copie essa daqui e cole em qualquer outro lugar. Então eu preciso manter a aplicação aqui, os dados aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma policy para testar aqui. Bom, Isa, acho que acabou o tempo também, né? Uhum. Mas É, acho que deu para dar uma ideia, né, da deu. capacidade, né, do browser protegido e também do DNS Protection, tá? ZTNA, gente, ZTNA é você acessar de forma transparente destinos via sem agente ou com agente, né? Como RDP, servidor ou até mesmo sites que são, na verdade, no final das contas, aplicações privadas. E o e-mail, o MS, né, que é a proteção de e-mail, como a Isa explicou lá, é uma proteção adicional e é interessante dizer que ela é uma proteção que vai via API.
ele não intercepta o tráfego SMTP. Ele vai via API lá na Sim. caixa do Office 365 ou do Google Workspace e inspeciona a caixa de forma não intrusiva, ou seja, via API. Então, essa é uma informação importante também, tá, gente? Sim. Era Ô, isso. Não sei Gerson, se tem perguntas, vocês querem, né, que eu mostre é- mais alguma coisa. Enfim, o tempo acabou, né? excelente. Na verdade, assim, é uma ferramenta que ela é muito completa, então é até meio difícil a gente virar e falar que pode apresentar em uma hora, né? Então aproveita esse gancho, pessoal, entre em contato com a gente consegue fazer demos ali para vocês mais completas, né? Com mais tempo, personalizada para o objetivo de vocês. A gente também consegue fazer trials no ambiente, a Sofos já liberou, né? Porque é uma ferramenta nova, mas a gente já consegue fazer trials. E um ponto muito importante que eu gostaria de trazer é em relação ao licenciamento, tá? A solução ela vem com essas quatro funcionalidades, né? Mas uma não depende da outra e você pode usar eu não quero usar VPN, quero usar a parte só do Protect Browser. Você consegue usar tranquilamente, tá bom? E o licenciamento também não é complexo, não é por servidores, não é por nada disso. É somente a quantidade de usuários, tá bom? Da empresa. Então, é tudo muito tranquilo, o licenciamento é tranquilo, e a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida, fica à disposição para a gente marcar uma demo mais completa, para a gente fazer trials, mas, como eu disse, é muita coisa para a gente apresentar somente em uma hora, é uma solução muito completa. É, e mais um Agradeço. detalhe sobre o licenciamento, só antes de encerrar, não precisa licenciar todos os usuários da sua organização. Se você tem 10 usuários, 50 usuários que são remoto e 1.000 que são on-site, licencia só 100, 50, tá? Então isso também era importante dizer. Sim, sim, muito obrigada, Gerson. É, Bom, pessoal, é isso. A gravação vai ficar disponível ali para quem quiser olhar depois, ou enfim, mandar para alguém. A gente vai disponibilizar em nosso canal no YouTube, tá bom? A gente fica à disposição. Podem nos chamar aí, chamar a Deserve, que a gente faz algo personalizado aí para cada um de vocês. Gerson, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela explicação, excelente explicação, ficou tudo muito claro. Ah, e acredito que a gente terá mais desafios aí para frente com o pessoal, que vai querer com certeza conhecer mais sobre a solução. Beleza, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Pessoal, muito obrigada, boa tarde e até o nosso próximo Tech Day.